Eram 3 da manhã quando ela acordou sentindo uma presença no quarto. Não era medo, era paz. Foi ali, no silêncio absoluto, que ela entendeu. O Espírito Santo não visita, ele habita. E o que aconteceu depois mudou para sempre a forma como ela orava. Existe uma pergunta que atravessa gerações de crentes e que mesmo assim continua incomodando o coração de quem já cansou de fé morna. Por que eu oro, leio a Bíblia, vou à igreja e ainda assim sinto que algo está seco por dentro? Minha querida alma, talvez a resposta não esteja no que você está fazendo, mas em quem você ainda não deixou habitar de verdade dentro de você. Porque existe uma diferença enorme entre visitar alguém e morar com alguém. Um visitante chega, fica um tempo e vai embora. Mas quem mora numa casa conhece cada cômodo, cada silêncio, cada manhã e cada noite daquele lugar. E o Espírito Santo de Deus não quer ser visita na sua vida. Ele quer ser morador. Charles Spurgeon, aquele que ficou conhecido como o príncipe dos pregadores, dizia que um cristão sem a presença constante do Espírito é como uma lâmpada sem óleo. Tem a forma, tem a aparência, mas não tem a chama que realmente ilumina. E é exatamente isso que muita gente vive hoje. Aparência de fé, forma de piedade, mas por dentro, uma lâmpada apagada, esperando um fogo que nunca se sustenta. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que sua fé acende no domingo e apaga na segunda-feira? Pois é sobre isso que eu quero falar com você agora, com toda a sinceridade que o meu coração permitir. A palavra de Deus é categórica quando fala sobre essa habitação. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo pergunta: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Repare bem nessa palavra, santuário. Não é depósito, não é hospedagem temporária, é santuário. Lugar sagrado, lugar de permanência, lugar onde a glória de Deus decide ficar. E se o seu corpo é santuário, minha querida alma, então a pergunta que fica é: como anda a limpeza desse santuário? Como anda a atenção que você tem dado para esse lugar sagrado que é você mesmo? Eu preciso te contar uma coisa que talvez ninguém tenha te dito com essas palavras. Deus não quer só te visitar nos momentos de crise. Ele não quer ser chamado apenas quando o diagnóstico chega, quando o dinheiro acaba, quando o relacionamento desmorona. Isso não é morar, isso é socorro de emergência. E o Espírito Santo, embora esteja disposto a socorrer, ele deseja muito mais que isso. Ele deseja intimidade contínua. Ele deseja ser o primeiro pensamento da sua manhã e o último suspiro da sua noite. Ele deseja caminhar com você no trabalho, na cozinha, no trânsito, na fila do mercado, não apenas no altar da igreja. Spurgeon pregava que a maior tragédia da igreja não era a perseguição vinda de fora, mas a ausência de poder vinda de dentro. E ele tinha razão, porque um crente que perdeu a comunhão diária com o Espírito Santo se torna uma pessoa religiosa, mas vazia. Fala as palavras certas, faz os gestos certos, mas não tem vida. É como aquele vale de ossos secos que o profeta Ezequiel viu em visão. Ossos alinhados, estrutura perfeita, mas sem fôlego. E Deus perguntou a Ezequiel: podem estes ossos viver? E a resposta só veio quando o Espírito soprou sobre eles. Minha querida alma, você pode ter uma estrutura de fé perfeita, uma rotina religiosa impecável e ainda assim ser um vale de ossos secos, esperando o sopro que só o Espírito Santo pode dar. Então, como é que se vive com o Espírito Santo morando em você 24 horas por dia? A primeira coisa que eu preciso te dizer é que isso não começa com esforço, começa com rendição. Gálatas capítulo 5 fala do fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Note que a Bíblia não chama isso de esforços do Espírito, mas de fruto. E fruto não se produz por força de vontade. Fruto nasce de uma raiz que está bem plantada, bem regada, em comunhão constante com a fonte de água viva. Se você está cansada de tentar produzir na força própria aquilo que só nasce em rendição, hoje é o dia de parar de se esforçar e começar a se render. Eu sei que muita gente que está me ouvindo agora já orou,
Já chorou, já pediu esse mover de Deus e sentiu como se o céu estivesse fechado. Eu entendo essa dor, mas eu preciso te lembrar de uma promessa que Jesus fez em Lucas capítulo 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Essa não é uma promessa condicionada ao seu desempenho espiritual. É uma promessa ligada ao caráter generoso de Deus. Ele quer te dar mais do Espírito do que você quer receber. O problema nunca foi a disposição de Deus. O problema, muitas vezes, foi a nossa pressa em desistir antes da resposta chegar. Eu quero que você entenda uma coisa importante antes de seguirmos adiante nesta mensagem. Viver cheio do Espírito Santo não é sobre sensações emocionais passageiras. Não é sobre arrepio, não é sobre lágrima fácil, não é sobre euforia de culto. É sobre uma presença constante que transforma o caráter, que muda a forma como você reage quando é injustiçada, que muda a forma como você fala com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, com seus colegas de trabalho. É uma presença que vai além do templo e entra na cozinha da sua casa, no quarto onde você chora escondido, no carro onde você grita de raiva no trânsito. O Espírito Santo quer estar presente exatamente aí, nesses lugares que ninguém vê. E é por isso que eu preparei, com muito cuidado e oração, um material que vai te ajudar a experimentar isso de forma prática e diária. O nosso guia, 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Não é um livro de teoria distante, é um caminho, dia após dia, para você reconstruir aquilo que talvez tenha se perdido nas correrias da vida, a comunhão verdadeira com o Espírito Santo. Muitas pessoas que já passaram por esses 21 dias me escreveram contando que voltaram a sentir a presença de Deus de um jeito que não sentiam há anos. O link está fixado no primeiro comentário deste vídeo e eu te convido, de coração, a dar esse passo hoje, porque a sua intimidade com Deus não precisa continuar seca. E antes de seguirmos para a próxima parte dessa mensagem, onde eu vou te mostrar os sinais práticos de que o Espírito Santo está realmente habitando em você, eu preciso te pedir uma coisa: se inscreva neste canal. Aqui você vai encontrar, semana após semana, mensagens que vão te ajudar a caminhar com mais profundidade na presença de Deus. Se inscreva, ative o sininho e vamos juntos nessa caminhada de restauração espiritual. Existem sinais que entregam quando uma casa está habitada. Você passa na rua, olha para a janela e sabe: ali tem gente morando, porque a luz acende no horário certo. A roupa no varal se move com o vento da rotina. O portão range do jeito que só range quando é aberto todos os dias. Ninguém precisa te contar que aquela casa está ocupada. A presença se revela sozinha. E é assim também com o Espírito Santo. Quando ele realmente habita numa vida, isso aparece. Não precisa de anúncio, não precisa de discurso bonito no domingo. Aparece no jeito de olhar para o outro. Aparece no silêncio antes da resposta ríspida. Aparece na paciência que você não tinha há 5 anos. O primeiro sinal que eu quero te mostrar está escrito em Romanos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Repare que a palavra usada é guiados, não forçados, não amarrados. Guiados. Isso significa que existe uma condução suave, quase imperceptível, que vai te tirando dos caminhos que antes pareciam naturais. Você começa a sentir um desconforto onde antes só havia indiferença. Aquela fofoca que antes era divertida, agora incomoda. Aquele programa que antes passava batido, agora pesa na consciência. Isso não é neurose religiosa, minha querida alma. Isso é condução do Espírito trabalhando por dentro, redesenhando o que você chama de normal. E aqui eu preciso ser honesta com você. Essa condução nem sempre é confortável. Às vezes ela dói, porque mexe em raiz que você já tinha se acostumado a carregar. Tem gente que sente essa condução quando o Espírito começa a colocar o dedo numa mágoa antiga que nunca foi resolvida, num perdão que nunca foi dado, numa rotina de trabalho que virou ídolo sem que a pessoa percebesse. O Espírito Santo não incomoda para te machucar, ele incomoda para te libertar.
É como aquele processo de arrancar uma raiz que cresceu torta debaixo da terra. Dói na hora, mas depois a planta inteira cresce diferente, mais forte, mais reta. O segundo sinal está em Gálatas, naquele texto que fala do fruto do Espírito. E eu já toquei nisso, mas agora eu quero aprofundar de um jeito diferente. Repare que a Bíblia não fala de frutos, no plural, como se fossem itens separados que você pode escolher. Hoje eu quero amor, amanhã eu quero paciência. Não, é fruto, no singular. Um só fruto, com várias características ao mesmo tempo, crescendo junto como cachos numa videira. Isso quer dizer que não existe Espírito Santo cheio de amor, mas vazio de domínio próprio. Não existe presença do Espírito que produz paz, mas ignora a mansidão. Quando ele está morando de verdade, o fruto vem inteiro, ainda que em graus diferentes de maturidade, porque toda plantação tem seu tempo. Eu conheço gente que ora pedindo mais amor, mas não quer abrir mão da raiva que carrega há anos contra um irmão. Eu conheço gente que pede mais paz, mas se recusa a largar o controle de tudo o que acontece ao redor. Minha querida alma, o Espírito Santo não faz acordo pela metade. Ele não vem morar numa parte da casa e deixar as outras trancadas. Se ele entra, ele quer as chaves de todos os cômodos. Da sua língua, da sua carteira, do seu tempo, dos seus relacionamentos, da sua forma de reagir quando alguém te fere. O terceiro sinal, e talvez o mais difícil de aceitar, é a convicção do pecado. João capítulo 16 registra as palavras de Jesus sobre o Consolador. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Muita gente confunde convicção do Espírito com condenação da consciência, mas são coisas completamente diferentes. A condenação te esmaga, te afasta, te faz esconder, igual Adão se escondeu entre as árvores depois da queda. Já a convicção do Espírito te aproxima, porque ela vem sempre acompanhada de um convite a voltar, nunca de um decreto de rejeição. Se você sente aquele aperto no peito quando erra, mas junto dele sente um chamado para se aproximar de Deus e não para fugir, isso é o Espírito Santo trabalhando. Não é peso religioso te destruindo. Tem uma diferença enorme entre a voz que te acusa e a voz que te corrige com amor. A voz que acusa fica repetindo o erro, martelando, te fazendo sentir que você nunca vai ser suficiente. Já a voz do Espírito, mesmo quando é firme, sempre aponta para a cruz. Sempre lembra que já existe perdão disponível. Se a voz que você ouve na sua mente só condena e nunca conduz à graça, minha querida alma, examine essa voz, porque pode não ser o Espírito de Deus falando. Pode ser um resquício de religiosidade doentia que você carregou da infância. O quarto sinal é a oração que muda de forma. Quando o Espírito Santo habita de verdade numa vida, a oração deixa de ser uma lista de pedidos e passa a ser uma conversa. Romanos 8 diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que existem momentos em que você nem sabe o que pedir, mas sente uma urgência, um peso no coração para orar por alguém ou por alguma situação, sem nem entender direito o motivo. Depois, você descobre que exatamente naquele horário, aquela pessoa estava passando por uma crise. Isso não é coincidência, minha querida alma. Isso é o Espírito Santo intercedendo através de você, usando seu corpo, sua boca, seu tempo, para tocar em algo que sua mente natural nem alcançaria. E existe ainda um quinto sinal que eu não posso deixar de falar: a fome pela palavra. Quem tem o Espírito Santo morando por dentro desenvolve uma sede diferente pelas Escrituras. Não é mais leitura por obrigação, é leitura por necessidade, quase como respirar. Jesus disse em João capítulo 6 que as palavras que ele fala são espírito e são vida. Quando o Espírito habita em você, a Bíblia deixa de ser um livro antigo cheio de histórias distantes e vira uma carta pessoal, escrita para o seu momento exato. Você lê um texto que já leu 100 vezes e, de repente, aquele versículo salta da página como se estivesse sendo escrito ali, naquele instante, só para você. Se você reconheceu algum desses sinais na sua vida agora, isso é motivo de alegria, porque significa que o Espírito Santo
não está distante de você. Ele está trabalhando, mesmo que devagar, mesmo que em silêncio. E se você não reconheceu nenhum desses sinais, isso também não é motivo de desespero, porque a porta continua aberta e é exatamente sobre isso que eu quero falar agora, na parte que vem a seguir, sobre o que impede essa presença de se manifestar com mais intensidade na sua rotina. Existe uma palavra na Bíblia que muita gente lê rápido demais e não para sentir o peso dela. Efésios capítulo 4 diz: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção." Entristecer. Pare um segundo nessa palavra. Não diz não irriteis, não diz não afasteis, diz entristecer. Isso significa que o Espírito Santo tem sentimentos em relação a você. Ele não é uma força impessoal, uma energia solta no ar de um culto animado. Ele é uma pessoa com afeto, com zelo, com capacidade de se alegrar e de se entristecer com aquilo que você escolhe fazer com a sua vida. E se ele pode entristecer, então existem atitudes nossas que machucam essa presença que deveria ser tratada com todo cuidado. A primeira coisa que entristece o espírito é a mágoa guardada. Logo depois daquele versículo sobre entristecer o espírito, Paulo continua: "Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias sejam tiradas dentre vós, com toda a malícia." Repare a ordem. Primeiro fala do espírito sendo entristecido, depois fala de amargura e ira. Não é coincidência. A amargura guardada funciona como um cômodo trancado dentro da casa, um cômodo que você não deixa ninguém entrar, nem mesmo o Espírito Santo. Você pode até orar horas, jejuar dias, cantar os melhores louvores, mas se existe uma mágoa entalada contra alguém, um perdão que você se recusa a dar, aquele cômodo continua fechado e a presença de Deus não força a porta trancada. Ele espera, com paciência, mas espera. Eu já conversei com tantas mulheres e homens que me diziam: "Eu sinto que Deus está distante de mim." E quando a gente ia conversando com calma, aparecia ali uma história antiga, um pai que abandonou, um cônjuge que traiu, um irmão de igreja que magoou profundamente. E a pessoa tinha guardado aquilo por anos, como se fosse proteção, mas na verdade era prisão. Minha querida alma, guardar mágoa não protege você da dor, apenas garante que essa dor continue viva, alimentada todos os dias, enquanto a presença do Espírito Santo fica represada atrás desse muro que só você pode derrubar. A segunda coisa que entristece o Espírito é o pecado escondido, aquele que a gente maquia até para si mesmo. Existe uma diferença entre lutar contra o pecado e esconder o pecado. Lutar é humano, é parte da caminhada. Até Paulo, em Romanos 7, confessa que fazia o que não queria e deixava de fazer o que queria fazer. Mas esconder é diferente. É colocar uma máscara religiosa por cima de uma vida dividida. Tiago fala com clareza sobre isso. "Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis." A cura, segundo a palavra, passa pela confissão, não pelo disfarce. E o Espírito Santo, sendo santo por natureza, não convive bem com áreas escondidas, não porque ele te rejeite, mas porque ele quer te libertar daquilo, e a libertação só começa quando a luz entra no que estava no escuro. Tem uma terceira coisa que apaga essa chama, e é sutil, porque não parece pecado à primeira vista: a correria sem pausa. Vivemos numa geração que confunde produtividade com virtude, que trata o silêncio como perda de tempo, que preenche cada minuto vazio com uma tela, um áudio, uma notificação. E o Espírito Santo, minha querida alma, fala baixo. Ele não grita para competir com o barulho do seu dia. Elias, no Monte Horebe, esperava encontrar Deus no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas a Escritura diz que Deus não estava em nenhum desses. Ele estava numa voz mansa e delicada. Se a sua vida está tomada por ruído constante, é bem provável que você esteja perdendo essa voz mansa. Não porque ela parou de falar, mas porque você parou de criar espaço para escutar. Eu quero te fazer uma pergunta direta agora. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio de verdade, sem celular, sem tarefa, só esperando em Deus?
Não me refiro a dormir, nem a assistir um culto passivamente. Refiro-me a parar de propósito para escutar. O salmista escreveu: Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Aquietar-se não é fraqueza, é disciplina espiritual. É reconhecer que existe uma presença que só se revela com mais profundidade quando o barulho externo diminui. Muita gente pede mais do Espírito Santo, mas continua vivendo numa rotina que não abre espaço nenhum para ele se manifestar com liberdade. Eu sei que parece difícil parar numa vida cheia de contas para pagar, filhos para criar, trabalho que não dá trégua. Ninguém está te pedindo para abandonar suas responsabilidades e viver isolada num deserto. O convite é mais simples e, ao mesmo tempo, mais exigente. Separar minutos de verdade todos os dias, onde o celular fica de lado e o coração fica disponível. Pode ser no banho, pode ser antes de todo mundo acordar em casa, pode ser no carro antes de entrar no trabalho. O lugar importa menos do que a intenção. O que Deus busca não é um cenário perfeito de oração, mas uma disposição real de escutar. Existe ainda uma quarta coisa que precisa ser dita com cuidado, mas com honestidade: a descrença disfarçada de fé. Tem gente que ora pedindo direção, mas já decidiu o que vai fazer independente da resposta. Tem gente que pede sabedoria, mas ignora todo o conselho que não confirma o que já queria ouvir. Tiago também fala sobre isso, dizendo que aquele que pede duvidando é semelhante à onda do mar, levada pelo vento e agitada, e que esse homem não pense que receberá coisa alguma do Senhor. Não é que Deus se ofenda com a nossa dúvida honesta. Todos nós duvidamos em algum momento. Até João Batista, na prisão, mandou perguntar se Jesus era mesmo o Messias. O problema não é duvidar. O problema é fingir fé enquanto o coração já decidiu não confiar. E aqui está algo que precisa ficar bem claro para você. Nada disso que eu falei agora é para te condenar, é para te libertar. Porque quando você identifica o que está bloqueando essa presença, você pode fazer algo a respeito. Uma casa com cômodos trancados pode ser destrancada. Uma vida cheia de ruído pode aprender a criar silêncio. Um coração amargurado pode escolher perdoar, não porque a dor desapareceu magicamente, mas porque a decisão de perdoar abre espaço para a cura acontecer aos poucos. O Espírito Santo não está esperando você ser perfeita para habitar em você com mais intensidade. Ele está esperando você abrir as portas que só você tem a chave. Tiago escreve ainda uma promessa poderosa: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Não existe aqui nenhuma condição impossível, nenhuma régua inalcançável. É um movimento simples de aproximação. Você se aproxima com sinceridade, ainda que imperfeita, e Ele se aproxima de volta. E é justamente sobre esse movimento de aproximação prática, sobre o que fazer no dia a dia para viver essa intimidade plena com o Espírito Santo, que eu quero te mostrar na parte que vem agora. Tem uma cena no livro de Atos que sempre me faz pensar sobre o que significa viver de verdade essa intimidade diária com o Espírito Santo. Depois da ascensão de Jesus, os discípulos não saíram correndo para pregar imediatamente. Eles voltaram para Jerusalém e ficaram ali unidos, perseverando em oração, esperando a promessa do Pai. Repare bem, eles já conheciam Jesus, já tinham visto milagres, já tinham recebido o ensino direto do próprio Mestre por 3 anos, e mesmo assim, precisaram esperar, precisaram se preparar internamente para receber o Espírito com poder. Isso me ensina algo importante. Intimidade não é um evento único, é um processo de preparo contínuo, de disposição renovada a cada dia. A primeira prática que eu quero te apresentar é simples de falar, mas exigente de viver. Comece o dia entregando o controle antes de pegar o celular. Eu sei que parece pequeno, mas o primeiro pensamento da manhã costuma definir o tom espiritual do dia inteiro. Se o primeiro gesto é abrir uma tela cheia de notícias, comparações e cobranças, o coração já entra em modo de ansiedade antes mesmo de orar. Davi escreveu no Salmo 139 algo que sempre me toca. De madrugada, disporei a minha oração perante ti e vigiarei. Ele não estava falando de um ritual religioso vazio. Estava descrevendo uma disciplina de colocar Deus antes de tudo o mais que o dia exigiria dele.
A segunda prática é aprender a orar sem forçar palavras bonitas. Muita gente trava na oração porque acha que precisa falar como um pregador, com frases elaboradas e vocabulário rebuscado. Mas o Espírito Santo não está interessado em eloquência, ele está interessado em sinceridade. Paulo escreve em Romanos que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que significa que existem momentos em que nem precisamos ter as palavras certas, porque Ele mesmo traduz o que está dentro de nós, diante do Pai. Se você trava na hora de orar, minha querida alma, pare de tentar impressionar Deus com discurso e comece simplesmente a conversar do jeito que você fala com alguém em quem confia de verdade. A terceira prática envolve algo que a nossa geração perdeu quase por completo: meditar na palavra, e não apenas lê-la correndo. O Salmo 1 descreve o homem bem-aventurado como aquele cujo prazer está na lei do Senhor, e que nela medita de dia e de noite. Meditar no sentido bíblico é diferente de ler rápido para cumprir uma meta diária de capítulos. É parar num versículo, repetir mentalmente, perguntar o que aquilo revela sobre o caráter de Deus e esperar que o Espírito ilumine algo específico para a sua situação naquele momento. Você pode ler o mesmo capítulo de Romanos 10 vezes, em fases diferentes da vida, e encontrar ali uma palavra nova a cada leitura, porque o Espírito Santo usa a Escritura de um jeito vivo, nunca mecânico. A quarta prática é aprender a obedecer aos pequenos impulsos que o Espírito coloca no coração, mesmo quando parecem insignificantes. Muita gente espera uma revelação grandiosa, uma voz audível, um sonho extraordinário, e ignora aquele impulso simples de ligar para alguém que está sofrendo, de enviar uma mensagem de ânimo, de perdoar antes mesmo de o outro pedir desculpas. Jesus disse que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. A intimidade com o Espírito cresce exatamente nessa obediência das pequenas coisas, porque cada vez que você segue aquele impulso suave, o canal de comunicação entre você e Deus fica mais sensível, mais afinado, mais fácil de reconhecer da próxima vez. A quinta prática, e essa eu preciso destacar com todo cuidado, é o jejum como forma de ajustar as prioridades da alma. Não estou falando de jejum como técnica para conseguir milagres, como se fosse uma barganha com Deus. Estou falando de jejum como um gesto de humildade, um jeito de dizer com o corpo aquilo que às vezes a boca não consegue expressar. Senhor, eu preciso mais de Ti do que de qualquer outra coisa agora. Isaías 58 fala do jejum que Deus escolhe, aquele que desata as ligaduras da impiedade e liberta os oprimidos. Isso mostra que o jejum verdadeiro sempre produz frutos práticos, não apenas espirituais. Ele muda a forma como tratamos as pessoas ao nosso redor. A sexta prática, talvez a mais negligenciada de todas, é a comunhão com outros crentes que também buscam essa intimidade com sinceridade. Hebreus adverte para não deixarmos de congregar, como é costume de alguns, mas exortando-nos uns aos outros. O Espírito Santo age de forma coletiva, não só individual. Existem coisas que Deus só revela quando 2 ou 3 pessoas estão reunidas em oração sincera, buscando juntas. Se você tenta viver toda essa intimidade isolada, sem ninguém para caminhar ao lado, você perde uma dimensão inteira dessa presença que se manifesta especialmente na comunhão fraterna. Eu sei que nem sempre é fácil encontrar esse tipo de comunhão genuína. Muita gente já foi machucada dentro da própria igreja, já sofreu julgamento onde esperava acolhimento, e isso faz o coração se fechar para qualquer tentativa de aproximação. Se esse é o seu caso, eu entendo a cautela, mas não deixe que a mágoa de ontem te prive da comunhão de amanhã. Peça a Deus discernimento para encontrar pessoas verdadeiras, ainda que poucas, com quem você possa orar sem máscara, sem precisar fingir que está tudo bem quando não está. E aqui está algo que eu quero deixar bem gravado no seu coração. Nenhuma dessas práticas gera automaticamente a presença do Espírito Santo, como se fossem fórmulas mágicas. Elas são apenas o solo preparado. A chuva continua sendo dádiva de Deus, mas a terra precisa estar arada para recebê-la. Você pode fazer tudo isso com disciplina
e ainda assim sentir períodos de silêncio, porque a vida espiritual tem seus invernos, tem seus tempos de espera, assim como a natureza tem suas estações. Elias, depois de um grande milagre no Monte Carmelo, caiu em profunda depressão debaixo de uma árvore. E Deus, em vez de repreendê-lo, mandou um anjo alimentá-lo antes de qualquer palavra de correção. Às vezes, a intimidade com o Espírito passa por cuidar do corpo, descansar, comer, respirar, antes mesmo de qualquer disciplina espiritual mais elaborada. Minha querida alma, se você chegou até aqui, eu quero que você entenda que essa jornada não é sobre performance religiosa. Não é sobre quantas orações você fez essa semana, quantos capítulos você leu, quantos jejuns você cumpriu. É sobre um relacionamento vivo, que cresce com o tempo, que tem seus altos e baixos, mas que nunca deixa de ser real quando você decide se aproximar com sinceridade. E é exatamente sobre esse tipo de relacionamento contínuo, sobre como sustentar essa chama acesa, mesmo nos dias mais difíceis, nas crises, nas perdas, nos momentos em que tudo parece desabar, que eu quero falar com você na parte que vem agora. Tem uma pergunta que eu já ouvi de tanta gente, em tantas conversas depois de culto, em tantas mensagens que recebo aqui pelo canal. Se o Espírito Santo realmente mora em mim, por que eu ainda sinto tanta dor quando tudo desaba? Essa pergunta não é fraqueza de fé, minha querida alma, é honestidade diante de Deus. E eu preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha te dito com clareza. A presença do Espírito Santo nunca foi prometida como anestesia para a dor. Ela foi prometida como companhia dentro da dor. Jesus não disse que enviaria o Consolador para que você nunca mais chorasse. Ele disse que enviaria o Consolador para que você nunca mais chorasse sozinha. Existe um salmo que sempre me acompanha nos dias mais difíceis, o Salmo 23, aquele que quase todo cristão já decorou desde criança, mas que muita gente nunca realmente sentiu na pele. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Repare que Davi não escreveu que Deus tiraria ele do vale. Ele escreveu que Deus caminharia com ele através do vale. Isso muda completamente a forma como a gente entende sofrimento na vida cristã. O Espírito Santo não é um atalho para fugir da dor. Ele é a presença que sustenta você no meio dela, que segura sua mão quando as pernas não têm mais força para continuar andando. Eu quero te contar sobre um momento em que isso ficou muito claro para mim, olhando as Escrituras com outros olhos. Jó, depois de perder os filhos, os bens, a saúde, sentado no meio das cinzas, raspando as feridas com um caco de barro, não teve uma explicação lógica para o que estava acontecendo. Os amigos dele tentaram dar respostas prontas, tentaram encaixar o sofrimento dele numa fórmula de causa e efeito, mas Deus, quando finalmente fala no final do livro, não explica o motivo do sofrimento. Ele simplesmente se revela. E Jó, depois de ver a grandeza de Deus, diz algo impressionante. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Às vezes, a intimidade mais profunda com o Espírito Santo não nasce na explicação da dor, nasce na presença dentro da dor. Se você está passando por um vale agora, uma perda que ainda dói, um diagnóstico que assustou, um relacionamento que se desfez, um filho que se afastou da fé, eu não vou te dar uma resposta fácil, porque seria desonestidade da minha parte fingir que existe uma fórmula que resolve tudo em 3 passos. Mas eu posso te lembrar de uma coisa que a palavra deixa bem clara. O Espírito Santo, em Romanos, é chamado de as primícias, a garantia daquilo que ainda está por vir. Isso significa que a dor que você sente hoje não é a palavra final da sua história. Existe uma restauração prometida, e o Espírito habitando em você é a prova, o adiantamento de que essa promessa é real. Eu também preciso falar sobre um tipo diferente de sofrimento, que talvez seja o mais silencioso de todos, a sensação de que Deus está distante, mesmo quando você não fez nada de errado. Essa experiência tem até um nome na tradição cristã. Muitos chamam de noite escura da alma, aquele período em que a oração parece bater no teto, a Bíblia parece sem vida, o culto parece vazio,
mesmo que você continue fazendo tudo certo. Isaías fala sobre isso de um jeito que sempre me consola. Verdadeiramente, tu és o Deus que te escondes, ó Deus de Israel, o Salvador. Até os profetas reconheciam momentos em que Deus parecia esconder o rosto. Isso não significa ausência real. Significa um tipo de silêncio que também faz parte do relacionamento. Assim como existem silêncios necessários entre pessoas que se amam profundamente. Eu já vi gente desistir da fé exatamente nesse ponto, achando que o silêncio de Deus era rejeição. Mas as Escrituras mostram um padrão diferente. Os momentos de maior silêncio muitas vezes precedem as maiores manifestações de poder. Antes do Espírito descer em Atos capítulo 2, os discípulos passaram dias esperando sem sinal nenhum, apenas orando juntos, sem saber exatamente o que aconteceria. E quando o Espírito finalmente veio com um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa, e cada um deles ficou cheio do Espírito Santo. O silêncio que antecedeu não era ausência, era preparação. Talvez o que você está vivendo agora, minha querida alma, não seja abandono, seja um tempo de preparo para algo que ainda vai se manifestar. Existe também uma verdade que precisa ser dita com delicadeza para quem está exausta de tanto lutar sozinha. Você não precisa carregar tudo com suas próprias forças. Gálatas fala em levar as cargas uns dos outros e, assim, cumprir a lei de Cristo. O Espírito Santo age muitas vezes através de outras pessoas, através de um abraço na hora certa, uma ligação inesperada, uma palavra de ânimo que chega exatamente quando você estava prestes a desistir. Se você está numa fase de dor profunda, não recuse a ajuda que Deus está enviando através de outros irmãos. Porque às vezes rejeitamos a resposta da nossa própria oração porque ela não chegou do jeito que esperávamos. Eu penso em quantas vezes a gente pede socorro a Deus e Ele responde através de um telefonema simples, de alguém que aparece sem avisar, de um versículo que alguém compartilha sem saber exatamente por que estava sentindo vontade de te enviar aquilo. Isso também é o Espírito Santo agindo, ainda que de forma indireta, ainda que através de mãos humanas. Não desprezar essa forma de ajuda é também um jeito de reconhecer a presença de Deus trabalhando na sua vida, mesmo quando você esperava algo mais espetacular, mais visível, mais parecido com um milagre instantâneo. E há uma última coisa que eu quero deixar registrada nesta parte, algo que Paulo escreveu depois de pedir 3 vezes para que um espinho na carne fosse retirado dele, sem nunca ter esse pedido atendido do jeito que ele queria. Deus respondeu: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Isso não é uma resposta fácil de engolir quando estamos no meio da tempestade, eu sei. Mas é uma verdade que sustenta gerações de crentes há 2000 anos. Às vezes, a maior manifestação do Espírito Santo não é a remoção da dificuldade, é a força sobrenatural para continuar de pé no meio dela, com uma paz que o mundo não consegue explicar nem oferecer. E é justamente com essa paz, com esse fechamento de tudo que conversamos até aqui, que eu quero te conduzir para a conclusão desta mensagem. E se essa mensagem tocou alguma parte adormecida dentro de você, eu te convido a dar o próximo passo agora mesmo. Acesse o guia 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, no link fixado no primeiro comentário. São 21 dias pensados para te acompanhar de verdade nessa caminhada de volta à presença do Espírito Santo, dia após dia, com propósito. Obrigada por caminhar comigo até aqui. Se essa palavra fez sentido para você, se inscreva no canal, deixe seu like e conta aqui nos comentários qual parte tocou mais o seu coração. Continue com a gente, porque logo mais tem um próximo vídeo te esperando na tela. E eu quero muito continuar essa jornada de intimidade com Deus ao seu lado.